Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou em uma nuvem voadora. Viaje conosco no mundo dos animes e nestas semanas vamos falar se a China irá dominar o mundo dos animes. Aqui é o Lucas e eu já adianto, não. Só isso mesmo? Tá bom então. Moleque sem graça. Eu sou sem graça, cara. É normal. Já pode chamar o sugestões finais? Então... Sobe aí os créditos do Tarantino, pô. Acabou já. Mas existem pessoas que hão de discordar, né? A pergunta certa não é se vão dominar, é quando vão dominar. Aí, ó. Polêmico. Porque agora não, mas e depois? Mas vamos ver isso depois. Aqui é o Carlos e eu espero que todo mundo esteja preparado pra começar a gostar de anime de cultivo. Isso é verdade, né? Isso aí é o que? Era uma marca da literatura deles, né? Esse tipo de coisa, né? Vamos entrar nesse mérito aí, porque, tipo assim, cultivo é uma termologia que é usada na internet, não é uma termologia técnica, não. Existem outras termologias pra essa construção narrativa. É o Niki. Mas isso é utilizado amplamente na internet só pra determinar um tipo de história. Sim, sim. Tem pra cultivo pra... Vocês falam do Isekai, mas os cultivadores chineses estão longe, não. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Christian. E, como eu disse, os Donhuas é o termo certo. E os Donhuas dominarão os animes? Aí era outra história, né? Bota a musiquinha aí, Lucas. Os Don Juan vem aí e o bicho vai pegar. Ô lele, ô lá lá. É isso. Não, nada de ficar pedindo botar a música, não. O último cara que pediu pra botar a música no podcast, eu botei restart no lugar ali. Aí, tá vendo? O moleque é muito sem graça, gente, por favor. Os Donhuas vão chegar aí e vão pegar o Lucas, cara. É isso, confirmado. Não, lá ele. Isso aí são Asgaro, e não vão pegar ele do jeito bom, não. Vão pegar ele do jeito na porrada mesmo, mano. O moleque é contra Asgaro, pô. Ô, louco. É tudo piranha. Caralho, ele repetiu. Pô, mas é, cara. Vai, Valente, se apresenta. Aqui é o Rafael Valente e pros Donhuas dominarem, antes os animes chineses precisam dominarem porque a maioria das adaptações de sucesso aí de Donghua tá vindo de anime, né? O anime faz sucesso e depois vem o Donghua. Fale por si só, link clique, né? Para mais dominações, donguas, animes e cultivações, após os e-mails. Voltando dos recadinhos e e-mails. Bom, hoje o tema é sobre se a China dominará o mundo dos animes, né? Se dominará ali o mercado das animações aí, mundiais, né? Que hoje é dominado pelas animações japonesas, seguido ali de muito perto pelos Estados Unidos, né? A China tá forte aí no mercado. E aí a gente tava discutindo em outro podcast aí, não lembro exatamente qual, né? Acho que foi de Tube Hero, né? Se a China ela pode vir a ser esse número 1 aí quando se fala de animações, né? A gente usa o termo anime, né, pra falar de animações japonesas no geral, né, mas geralmente diferentes culturas têm nome ali, né, geralmente, sei lá, anime é japonês, e aí quando ia pro americano o pessoal chamava de cartoon, mas assim, é animação, né. Eu não sei se esse é o melhor exemplo, mas a gente pode pegar o mundo dos quadrinhos, né, porque, por exemplo, pros franceses é bande dessinée, né. Pra Europa inteira. Pros italianos é fumetti, né. Isso. Pros espanhóis é tabeo, pra nós brasileiros é gibi, e assim por diante. Mais ou menos, na Espanha já se usa muito banda. É porque, tipo assim, o que acontece? Alguns países têm o mesmo fenômeno do Brasil, tem uma classificação um pouquinho diferente para certos tipos de formato de gibi. Comumente ficou conhecido como graphic novel, os trabalhos assim mais fechados e tal, que é reconhecido na França como banda desenhada, saca? Aliás, é o termo em português de Portugal, né? Pessoas e quadrinhos. Isso, é o termo em português de Portugal e é o termo já aceito na Espanha, que é também a banda desenhada em espanhol, para algumas termologias voltado para quadrinho, né? Então funciona igual aqui no Brasil, funciona quadrinho e gibi. Sim, exatamente. Você consegue falar a mesma coisa, na Espanha fala a mesma coisa. E é o mesmo jeito que funciona nos Estados Unidos você falar comics e graphic novel. Existe uma diferenciação ali, a pessoa vai entender qual é a diferença e tal, mas no fundo é meio que tudo a mesma pica. Mas essa diferenciação dos Estados Unidos, ela vem devido à pressão das próprias livrarias, né? Que eles querem colocar as coisas nas livrarias. E aí, já aqui no Oriente, na Ásia, né? Mangá no Japão, manhwa na Coreia, manhua na China, e assim por diante. E aí, o anime é japonês, donghua chinês. Mas no final é a mesma coisa, né? É tudo animação. É tudo desenhozinho. É tudo desenho. Pra ficar mais fácil é só falar anime chinês, que assim a galera entende por completo, né? É porque houve um momento, acho que hoje em dia as pessoas se incomodam menos com isso, né? Mas houve um momento que, por exemplo, com Dorama, o pessoal se irritava muito, por exemplo, porque Dorama são assim, originalmente, né? Pelo menos foi assim que eu aprendi, são as obras, são as séries ali, principalmente de romance, mas não exclusivamente, japonesas.
chinesas, né? Que aí vem do jeito que aí falar que é do jeito que o japonês falava drama, que não conseguia falar drama, por causa do R, aí virava dorama. E aí, quando vinha as obras coreanas, que o pessoal também chamava de dorama, falava assim, não, mas peraí, a coreana não é dorama, aí falava que é K-drama, só que, cara... Novela, tudo novela, tudo igual. É tipo tu virar e falar assim, ah não, porque a novela turca é, sei lá qual o nome da novela turca, mas no final das contas é novela turca, né? Sim. É o turcão. É, exato. Então assim como acontece com o dorama que a gente entende hoje como dorama, é uma série oriental ali, asiática, né? Voltada mais ali pra romance, drama, esse tipo de coisa, slice of life. Se quiser resumir, é exatamente o que o Chris falou. É uma novela japonesa, é uma novela... Aí a diferenciação é que vai ser uma novela, normalmente coreano faz muita novela de época, tem novela de romance adolescente, por aí vai, igualzinho a Globo faz, tá, gente? É o mesmo padrão. Exatamente. E aí, quando a gente vem pra anime, tem isso aí. Hoje em dia tem algumas pessoas, alguns puristas podem falar, não, você não pode chamar uma animação chinesa de anime. Não, pô, tem que chamar de Donghua. Cara, é assim, entra no preciosismo, né? Mas enfim, só pra gente apresentar aqui pro público. Exatamente. São só denominações. Eu já passei por essa fase na época que eu comecei a acompanhar anime, que a galera ficava reclamando de que, não, você não fala anime, é anime. Ou se não, você não fala anime, você fala anime. Como ignorar que essa discussão existe e segue a vida? Exatamente. Ou aquela pessoa que se irritava muito, não é desenho. Nossa, mano. No final das contas mano, infelizmente, mas é o desenho de outro país só. Ou felizmente, cara. Desenho é bom, cara. Desenho é bom, gosto de desenho. Também. Ainda mais falando de Japão e China, essa diferenciação simplesmente é termológica pelas línguas dos países, porque questão de trabalho, os dois mercados trabalham um com o outro o tempo inteiro. Então, tipo assim, teu animezinho tem estúdio chinês trabalhando e coreano o tempo inteiro, irmão. Fica tranquilo. Nossa, muito. Às vezes até um francês. Então fica suave aí, porque só serve por questão de lançamento de país, sabe? A termologia. E você falando isso ainda é mais interessante porque antigamente, lá nos 2010 pra trás, a gente não tinha um volume tão grande de transferência cultural, digamos assim, de anime chegando assim, não era tão gigantesco quanto é hoje em dia. Então, antigamente você até podia dar essa nomenclatura um pouco diferente, porque era uma coisa não tão difundida pra gente, no Brasil pelo menos. Hoje em dia eu sinto que já é uma parada que americano, enfim, então acaba que você precisa meio que criar um termo pra percorrer o mundo inteiro, sabe? Pra deixar a coisa mais palatável pra todo mundo. É uma questão de exportação, é soft power, né, cara? É uma coisa que a gente comentou até no To Be Hero X, né? No MDA To Be Hero X, que é de muito interesse da China que, de fato, essa cultura chegue a outros lugares. A palavra que tu queria citar era globalizada, né? Estamos num mundo mais globalizado. Isso, exato. Então olha que interessante. Então eu já vou entrar na pergunta ali que o Lucas levanta, que a resposta dele é não, mas daí eu fiz a intervenção, eu falei assim, em que momento, né? Porque a China, historicamente, ela tem planejamentos de longo prazo, né? Médio e longo prazo. Estamos vendo agora nos nossos serviços de streaming, quando eu digo agora, nos últimos, 5 anos pra cá, há uma presença mais prevalente de obras de animação chinesas, Donghua. No ano passado, por exemplo, teve To Be Hero X, teve aquele Lord of Mysteries, né? Então, são coisas que estão aparecendo, estão chamando atenção, estão vindo dubladas, sabe? Então, é uma coisa que tá aí. Vai dominar, vai derrubar o Japão? Isso é já outra história. Agora, a gente sabe que não, mas está chegando, sabe? Tá vindo material. A gente tem bastante contato com o pessoal de editorial e coisa do tipo, e até quando você vai ver lives, por exemplo, do Pipoque Nankin, MPEG, JBC, Panini, onde eles falam bastante da parte editorial da coisa, de trazer um mangá pra cá, uma obra chinesa, uma obra tailandesa, vietnamita. Então você acaba vendo que principalmente a China, ela tem um interesse muito grande de chegar no nosso mercado. A gente conhece ainda, conversando mais a fundo com o pessoal, a gente sabe que existem pessoas que ativamente estão tentando ganhar mercado fora da China, por exemplo. A gente sabe que existem obras, já existem editoras com essas obras aqui, né? Já tem editoras que já pagaram os royalties, que já podem trazer a obra. Eles estão estudando o mercado para ver em que momento que eles entram. A tendência é que conforme os anos vão passando, vai aumentando
aumentar. Isso não tem pra onde fugir, isso já vai acontecer. O próprio Pipoca Nankin já anunciou e vai lançar esse ano um quadrinho chinês, né? Exato. Se eu não me engano, a Comic Zone já lançou quadrinhos chineses também. Então, são coisas que estão chegando. A Comic Zone trabalha com Taiwan, né? Vamos deixar já o político um pouco de fora aqui. Sim. Que é um pouco mais complexo. Mas assim, se a gente for embalar tudo num processo meio cultural parecido, sim. Mas aí tem um processo geopolítico aí bem complexo, que a gente não vai entrar aqui no mérito, não. Dessa separação de Taiwan com o que é a China, e por aí vai, história de partido chinês, e vamos deixar isso de lado. Eu acho bem interessante a gente começar essa conversa a partir de um pressuposto que o Valente já colocou e o Chris também apresentou, dessa questão de globalização e da necessidade do querer chinês de globalizar seu processo cultural e seu soft power, né? A China entende esse processo como importância, né? Isso já é sabido. Só antes de você continuar, pro pessoal, a gente já falou algumas vezes desse termo, o que é o soft power, Carlos? Pô, cara, assim, vamos lá. O que é um soft power? É um processo de exportação cultural, ou então é um processo de exportação de poder a partir de um processo cultural, de exportação de cultura, aonde você consegue adentrar outros países e suplementar a cultura, o pensamento, esse tipo de coisa da sua própria cultura sobre outros países. É o ato de você conseguir sobrepor culturalmente um outro país sem necessidade de força, sem necessidade de aparato tecnológico e armamentista. Você diria que a propaganda da Shopee com o Cristiano Ronaldo há 8 anos atrás era um investimento em soft power chinês? Não. Nem a propaganda do Terry Crew com a Shopee tá ligado? Não. Isso aí é entrada de mercado normal. É diferente do K-pop do coreano, que ali o governo falou assim, não, calma aí, vamos lá, vamos botar um dinheirinho aqui que vale a pena pra nós. O K-pop é legal de se usar como exemplo, assim, de soft power, porque é uma coisa abraçada pelo governo. E não tô dizendo que a China não abraça esses processos, tá, gente? De desenvolvimento de Donghua, do desenvolvimento do cinema chinês, entende? Mas a gente vai entrar aqui num outro meandro, que é uma estratégia chinesa que, como o Chris falou, eles caminham muito mais devagar e muito mais estrategicamente do que outros países. Complementando aquilo que o Carlos disse, né, na teoria das relações internacionais, que eu gosto bastante, que é um pouco da minha área isso, já que eu sou geógrafo, existe o hard power, né, que é o poder da violência, do convencimento na base da violência, destruição, armas, etc. E o soft power que o Carlos disse. E é interessante que o soft power, ele é a presença não só dos produtos, mas também das ideias. E as ideias, elas podem vir através de idiomas, sabe? Falar como o país que está exportando, sacou? Não, o maior soft power hoje apresentado no mundo é que quase o mundo inteiro tem que falar inglês hoje em dia por causa dos Estados Unidos, só para as pessoas entenderem. Sim, perfeito. Um exemplo de soft power para quem mora em São Paulo, por exemplo, é a Japan House na Avenida Paulista. É um local de cultura japonesa, um museu de cultura japonesa, onde você pode visitar totalmente gratuito, e ele é financiado pelo Japão. Isso é um ótimo exemplo de soft power. Quer ver o maior soft power nesse exemplo, Valente? É um local de cultura japonesa financiado pelo governo japonês com nome em inglês. É verdade. São as doideiras, a idiosincrasias da globalização. Se eu não me engano, Japan House, posso estar errado, mas se eu não me engano, tem 2 no mundo, fora do Japão, que é Estados Unidos e Brasil. Os 2 locais de descendentes japoneses morando fora do próprio país, né? Uhum. Eu ia pegar o exemplo do Lucas, que ele citou o K-pop, então daí a gente já pode fazer comparações com estratégias, né? Vamos pegar o Japão, a Coreia e a China. O Japão, ele acaba exportando a sua cultura através principalmente das suas obras de animação e quadrinhos, beleza? Só que as exportações dessas obras, elas foram erráticas para diversos territórios ao longo do século XX. Após a Segunda Guerra Mundial ali, poucas coisas vieram para nós, e essas poucas coisas vieram meio que picotadas, meio deslocadas do tempo. Então uma coisa dos anos 80 chegava nos anos 90, uma coisa dos anos 90 chegava nos anos 2000, esse tipo de coisa. Hoje em dia, o Japão entendeu que existe um grande mercado internacional para os seus produtos. Então, existem investimentos para que haja essa exportação, o soft power. No Japão, hoje, tá? Pega a Coreia. A Coreia é muito mais agressiva. Extremamente mais agressiva. Porque, por um bom tempo, as políticas culturais da Coreia do Sul foram, de certa forma, limitadas. Elas se desenvolveram pelo fim do século XX e, a partir dali, houve um investimento pesado, estatal mesmo, para o desenvolvimento de um mercado interno. E, a partir daí, exportar. Com o objetivo de exportação mesmo. Que daí a gente acabou vendo isso nos anos 2010, que teve o boom do K-pop, né? Os investimentos se tornam nos anos 90,
2000 e exportação em 2010. O Japão hoje já tem um sistema extremamente complexo de produção de quadrinhos, estúdios de animação, existem regras bem organizadas para a produção dessas animações. Nós comentamos isso, eu lembro que o Carlos estava também naquele dos animes, né? Porque não temos mais animes longos, que falamos dos comitês, que é uma coisa organizada, tudo mais. Agora, a China está no início de processo, tá entendendo o que quer dizer? Existe uma diferença aí. Como será o mundo quando ela chegar num estágio extremamente avançado de exportação, assim, como o Japão, por exemplo, tá hoje, sabe? Eu fico me questionando. É legal o Chris falar isso, gente, pra resumir aqui, assim, o que ele acabou de falar e vocês entenderem o que tá sendo a China agora. A Coreia, ela teve um processo de formalização interna com o objetivo também de exportação e, na verdade, eu acredito até que a Coreia, ela teve um movimento muito mais rápido. Sim, agressivo. Então, o que aconteceu? Mas eu digo de percepção, entendeu? Tipo assim, a Coreia já tinha a ideia de uma exportação, mas quando ela pega fenômenos como por exemplo, o Gangnam Style, ela entende que ali, na música e no processo de construção desses, por exemplo, atores populares, né, da arte pop, ali no caso da música, ele conseguiria exportar seu processo de conteúdo cultural. E aí ele faz um investimento ainda mais forte, porque na verdade a Coreia, ela passava ainda por um processo de formalização interna, de estruturação desse mercado, mas que já vinha desde o final dos anos 90. Então essa formalização que a gente tem hoje da Coreia, da indústria coreana, que tem várias empresas hoje em dia gigantescas da área de fonografia, para a formalização principalmente desses grupos de K-pop, elas vêm desde do final dos anos 90, especialmente olhando o que fez sucesso no final dos anos 90 no Ocidente, né, com as bandas, com os boy band, girl band dos Estados Unidos e da Inglaterra, né. Isso se formaliza e explode principalmente a partir ali do meio da última década, com BTS, Blackpink, por aí vai. Mas era uma coisa muito bem estruturada. O Japão é um processo que, é claro que não tem um estudo, não tem nada que eu possa falar assim, né, eu não parei pra estudar isso, mas me parece ser um achado. Que é tipo assim, o Japão sempre olhou muito pro próprio umbigo no seu processo de produção, a gente comenta isso no outro podcast, e nesse ato de olhar ele negligenciava muito o processo externo. E aí o que eu acredito que aconteceu foi um casamento de momentos que juntou as coisas. O que eu tô falando com isso? É um movimento das empresas japonesas começarem a olhar pra fora com um pouco mais de interesse, ao mesmo tempo de muitas empresas internacionais olharem com interesse pro mercado de anime e pro mercado de mangá. Então o que eu tô falando? Existem movimentos de, por exemplo, o grupo que é dono da Shueisha, na verdade a Shueisha no caso, comprar avis fora e fazer licenciamentos internacionais a partir dos Estados Unidos, por exemplo. A Kodansha fazer uma sede nos Estados Unidos. A Viz começar a fazer só um centro de distribuição internacional na Europa para vender a licença dos mangás. E aí você tem a entrada, por exemplo, de Crunchyroll e Netflix em comitês de produções que modificam algumas ideias dentro ali do Japão de produção para um mercado mais externo. E aí você começa a receber também informações desse mercado externo para dentro do Japão, para eles entenderem. Então, tipo assim, é uma congruência de coisas que vão acontecendo ali que faz o Japão se movimentar, tanto que a gente vê recentemente muito movimento do governo japonês em questão de pirataria, esse tipo de coisa que eles cagavam e andavam completamente anos atrás, né? Isso chegando finalmente à China, a China nesse quesito, nesse momento, eu entendo que ela tá entre um meio termo desses dois. Por quê? Porque a China tem um mercado interno que é infinitamente maior do que os dois que a gente está falando. É, gigantesco. Ela absorve muito, né? Muito do que ela produz. Exato. Então, como a China tem esse mercado interno muito aquecido e muito forte, ela produz muito internamente e o dela já suplementa muito da necessidade desse mercado. Ao mesmo tempo, existe uma necessidade visível do governo chinês e de produções chinesas também de se balizarem no processo internacional e aí com isso conseguir projetarem, se projetarem, isso, exatamente, né? E aí nós vemos novos tipos de séries, esse tipo de coisa. O que também, em certo sentido, casa um pouco com a entrada de certas outras empresas no mercado de cinematografia chinesa, como, por exemplo, a Sony comprando 5% da Bilibili. Começa a ter casamentos de mercado que facilitam esses processos acontecerem, entende? E aí a gente começa a ver produções como foi o To Be Hero X, que é uma produção que ela é global. Ela, é claro, ela atende o mercado chinês interno, isso é óbvio, mas ela também vai conversar muito mais do que a maior parte da produção de Don Juan, que é o nosso assunto aqui principal hoje. Por quê?
a maior parte de produção de donghua na China ainda é uma produção muito interna que vai conversar exclusivamente muito com o público chinês. Até por isso a gente vê uma produção massiva do que a gente falou, por exemplo, da questão do que é conhecido como cultivo, que não é necessariamente esses animes de cultivo. O termo melhor utilizado, principalmente na literatura de cinema e numa literatura voltada até para a própria área de literatura, seria wuxia. Então aí você vai ter uma construção dos wuxia e dos xixia, que aí você vai ter essa construção desse processo fantástico que a gente conhece na China, que eu acho que o maior exemplo para as pessoas no mundo que já acompanharam é Tigre e o Dragão, por exemplo, né? Que é bem aquele estilo fantasioso que envolve arte marcial, que envolve construção de batalhas, esse tipo de coisa. Aquela estética ali ainda é muito consumida dentro do processo chinês, até porque conversa muito com o processo histórico-cultural da China. E é hoje uma área legal de se estudar, porque os chineses vêm conseguindo remodelar, em certo sentido, essa discussão dos wuxia. Eles vêm conseguindo dar uma modernizada para certas coisas, mantendo muito da tradição. Aí, se vocês quiserem, a gente pode entrar aqui no pequena diferenciação do que é o xixia, do que é o wuxia, esse tipo de coisa. Pelo menos eu acompanhando hoje, eu posso dizer que a maioria dos donghua que saem ainda hoje, eles seguem esses padrões, com vários outros donghua tendendo a fazer coisas diferentes. Hoje em dia, a gente já tem donghua que vão trabalhar com ficção científica. A gente tem o To Be Hero X e o Link Click, um fazendo uma animação de super-herói e o outro fazendo mistério. A gente já tem outros donghua fazendo até cartoon, estilização de cartoon, esse tipo de coisa. Então, cara, o mercado chinês, assim, tá muito aquecido na questão de animação, mas muito aquecido. Uma coisa que, pelo menos, a gente acompanha bastante pra ver anime de season e coisa do tipo, é o My Anime List, né? Então, pô, volta e meia eu abro o My Anime List pra dar uma olhada, ver o que vai sair de novo, dar uma estudada e coisa do tipo. E sempre tem a parte ali de OVA, ONA, essas coisas, que eles têm uma quantidade de anime chinês gigantesca. E pode-se dizer que já faz alguns anos que ele tem bastante anime chinês, que é colocado no My Anime List, que é voltado mais pra parte de animação japonesa, né? E a gente não ouve muito falar disso porque a grande parte deles não é feito para fora da China. É muito feito pro público chinês. E agora, nesses últimos anos, parece que eles têm voltado esse esforço pra conseguir fazer um anime palatável pra todo mundo, sabe? Que aí a gente vai falar do que o Carlos já falou, né? Link Click, To Be Hero X, All Devouring Way, o Lords of Mysteries, e por aí vai, né? Então, também existe esse lado do... E o porquê que a gente falou, pô, agora ainda não. Porque já existe uma quantidade muito grande de animes chinês sendo produzido. Não sei se vocês lembram, teve uma época que até deu uma estourada quando o League of Legends estava no auge, teve um anime chinês que falava sobre League of Legends. Então, já existe há bastante tempo, né, os animes chineses, mas agora parece que eles estão querendo pegar essa fatia de mercado, sabe? Existem uma soma de fatores que vão se juntando, né, e dá essa sensação de grande investimento. Claro, a China, eu acredito que talvez ali o governo esteja falando para as empresas, olha, é interessante fazer isso aqui, mas também tem uma coisa que tá rolando dentro do mercado japonês, que é a grande enxurrada de animes por temporada. E se vocês acompanharem as notícias e informações assim, vira e mexe a gente vê que, por exemplo, o Japão hoje ele tem uma falta de mão de obra. E não é e essa falta não é apenas de mão de obra de animadores, é uma falta de mão de obra até de conteúdo. É uma quantidade tão grande, tão massiva de obras, de mangás, de séries sendo adaptadas de uma vez só por temporada, são mais de 30 a cada 3 meses, que tá faltando conteúdo. Então você vê muita bomba aí, às vezes uma obra de muita baixa qualidade, justamente porque você tá tendo que adaptar obras de baixa qualidade. E aí, os comitês, mesmo, e aí não há uma necessidade do Japão, da China vir até o Japão, mas muitas vezes do Japão ir até outros mercados, como a Coreia e como a China. A gente tá aí saindo de uma febre do Solo Leveling, que é uma obra coreana. Tem o The Beginning After the End, que é uma obra que teve The God of High School, Tower of God, e entre várias outras, teve vários anúncios aí. The Beginning After the End, ele é americano. Não, tudo bem, mas é uma obra não japonesa. Acho que a gente concorda até aí, né?
Sim. Não, só pra confirmar. Tipo assim, se eu não me engano, o autor é americano, mas ele foi serializado por um desses webtoon coreano, um bagulho assim. Eu acho que é da Naver. Eu acho que é da Naver ou da Cacau, não sei, não lembro agora. Enfim. É a mesma coisa do autor de Leviathan que tá sendo publicado, que foi publicado aqui pela JBC. Ele é um autor japonês, mas ele foi publicado na França. Inclusive vai sair agora pela Nemo um mangá feito por franceses, né? E aí o que eu quero trazer pra vocês. Só uma grande empresa japonesa, né? Se a gente analisar, por exemplo, a Kadokawa, que tem as ações muito pulverizadas. A Kadokawa, ela tem, dentre seus acionistas, a Tencent, a Oasis lá, que são empresas chinesas, com sede em Hong Kong, mas são chinesas, né? Ou seja, eu acho que, se não me engano, dá uns 18% da Kadokawa. A Kadokawa, gente, ela é quase 20% hoje chinesa. Ela tem aí mais de 10% na mão da Kakao, que é coreana, e aí o restante é japonesa. Ou seja, um dos grandes players ali do mercado de animação e light novel, mas especialmente animação, assim, quando a gente fala de comitê de produção japonês, tem um dos principais acionistas ali, a China. Então, claro que existe sim um movimento dali da China, até de comparar essas ações de empresas japonesas, mas também está havendo um movimento contrário de a gente tem que produzir uma quantidade tão grande de animes por temporada, tão grande por ano, que se a gente ficar olhando só para os nossos produtos aqui internos, a gente não vai dar conta de entregar pro mundo. Tá vendo? Não é só entregar pro Japão, mas entregar pro mundo isso, sabe? Então, eu acho que quando a gente pensa muito no streaming, acaba acontecendo justamente esse fenômeno do próprio Japão querer ainda botar o seu selo assim, ó, é um anime, tá? Não é uma obra coreana. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Solo Leveling tem todas as características de um anime japonês, mas ele ainda é de uma origem coreana, entendeu? Então, ele vai consumir coisas ali da cultura coreana. E se a gente analisar até um pouco mais no passado, eu citei até em outros podcasts, por exemplo, Hitori no Shita The Outcast, que eram animes que eram de origem chinesa, de comitês de produção chineses, mas que iam até o Japão e se vendiam como animes e não como obras oriundas da cultura chinesa necessariamente, para poder se vender para o mundo, né? Então, Hitori no Shida The Outcast. O que fugiu para mim um pouquinho desse time aqui, se vendeu realmente, olha, nós somos chineses e fez um sucesso grande, eu acho que a primeira obra que eu penso é The King's Avatar, que ele é uma obra chinesa, não tem uma dublagem em japonês, não houve localização nenhuma em japonês, é em mandarim mesmo. E, cara, fez um sucesso mesmo assim. Então, claro, de novo, voltando ao que vocês falaram, existe um movimento nacional ali chinês de querer se vender pro mundo. Olha só, galera, a gente produz produto de qualidade, mas eu acho que a gente não pode fechar os olhos do Japão também tá querendo, cara, a gente não tá dando conta desse mercado sozinho, a gente precisa pegar produtos, mão de obra principalmente, de fora, porque, cara, a gente não tem produto interno para adaptar tudo isso, cara. A gente não tem, simplesmente não existe. Mas tem um detalhe, Lucas, que é importante lembrar. Existe mais de 1 bilhão de pessoas na China, sabe? Não vai faltar mão de obra na China se eles forem mão de obra do Japão também, sacou? Também você pode entrar em toda a parte geopolítica da parada, né? Que eu acredito que hoje em dia a moeda chinesa é mais forte que a japonesa, então, consequentemente, muito mais. Você consegue ter ali um manejo na hora de produzir um anime, coisa do tipo. Então, é questão de você parar pra pensar, tem tanta gente lá que com certeza você vai conseguir fazer alguma coisa. De um jeito ou de outro você vai conseguir, nem que seja pela tentativa e erro, de tanta chance que você vai ter de fazer. É mais negócio pro Japão tentar vender pra dentro da China, sacou? Também. Mas acho que ele já faz isso há muitos anos, acho que... Já faz. Dominação, eu acho que a palavra dominação, ela não foi uma escolha muito assertiva da nossa parte. Eu acho que a China, pelo menos, sei lá, eu não imagino nas próximas 4, 5 décadas eles conseguindo serem maiores do que o Japão. Mas eu acho que eles conseguem... Maior eu acho que não... Ah, eu consigo. Eu imagino 50 anos. Mas eu imagino ele sendo tão competitivo quanto. Eu acho que, assim, hoje em dia, quando a gente fala assim, anime, você faz uma assimilação direta ao Japão, entendeu? Eu acho que daqui a algumas décadas você fala assim, anime, e você faz uma assimilação com a China, eu acho que não vai rolar. Não, mas olha só, eu não tô nem falando disso. Se tu for parar pra pensar, cara, a gente tem esse contato com a cultura japonesa, com a animação japonesa, com esse tipo de coisa, tem quanto tempo? 30 anos. Por aí. Vamos ser sinceros, é isso. 30, 35 anos. Então, olha você pensar com o poderio que a construção que a China tem, com tudo que a China tem hoje, se você botar uma perspectiva de 50 anos, é claro que a China não é o Japão, numa perspectiva, tipo assim, de apressar as coisas, nem uma Coreia. Ela faz as coisas no tempo da China. É meio bizarro, assim. O tempo chinês, inclusive eles têm o próprio calendário anual, né? O tempo chinês funciona diferente do resto do mundo. Essa é a verdade. Exatamente. Mas assim, gente,
a gente já vive um mundo onde a China demonstra força no audiovisual. O que eu tô falando com isso? Nós temos a quinta maior bilheteria da história do cinema sendo chinesa. Neza 2 arrecadou ao redor do mundo, sendo a maior parte do mercado chinês, 2 bilhões e 200 milhões de dólares. Então, tipo assim, a gente já tem uma demonstração de força do mercado chinês, o mercado esse. No mundo dos jogos também, ô Carlos. Do macacão lá, o jogo do macacão lá, do som... Black Myth, Wukong. Não só isso, os jogos de serviço como Genshin Impact, ZZZ, Honkai Star Rail. Sim, os gacha da vida, é isso aí, né? E a gente vem demonstrando esse movimento da indústria de entretenimento chinesa, e o que eu acho mais impressionante, assim, falando de animação, é que eu tô lendo aqui enquanto a gente tá gravando, que eu não tive tempo de ler ele antes, mas eu separei um artigo, quem quiser, eu posso até passar pro Lucas, que ele pode botar no post, alguma coisa assim, um artigo acadêmico, tá ligado? Falando sobre esse processo, e cara, tipo assim, em 2024, que ele fala aqui, que é o ano de produção de liberamento, da onde foi liberado o Neza 2, o mercado chinês de audiovisual rodou 47,2 bilhões de dólares. É algo absurdo. Ao passo que desse mercado, 62% representa o desenvolvimento do mercado de animação dentro desse bolo. Então é um mercado gigantesco por si só já. Eu imagino hoje, assim, não tenho dados pra falar sobre isso, que a China já produz mais animação hoje pro mercado interno do que o Japão produz, sacou? Então, tipo assim, a China hoje, ela já deve fazer mais volume de animação no todo, contando animações que vão até pra fora, participação de animação em animes japoneses, participação em outros processos pra fora, ela produz mais que o Japão já hoje, entendeu o que eu tô falando? Só isso já é um trabalho absurdo, porque a gente tá falando de um mercado, de uma formação de mercado trabalhista que aconteceu há muito menos tempo do que o mercado japonês. Então, tipo assim, isso já é algo abismal. Em uma conversa que eu tive com o Lucas lá do Catum, o nosso Luquinhas, e uma coisa que eu confirmo depois de assistir vários Don Juans, é assim, a China hoje domina o 3D, a animação 3D, no nível que os japoneses estão alguns anos de distância, mas bons anos de distância, sabe? E eles produzem muita coisa em animação 3D, e pra quem não sabe, a animação 3D é uma animação cara de se fazer, mas mais barata de se fazer do que a animação 2D tradicional. Então, tipo assim, em questão de produção, de capacidade de produção, a China hoje já é algo absurdo. Por que a animação 3D hoje em dia, ela ganha tanto espaço, sendo que ela é mais cara? Porque na longevidade da animação 3D, ela é mais fácil de se trabalhar, porque você já tem muita coisa pronta, né? Então, diversos modelos que você usa numa temporada, você pode reutilizar na outra, que tá tudo certo. Você vai conseguir bem de boa. E aí eu acho muito interessante, cara, porque as pessoas que podem acompanhar Don Juans, que estão saindo hoje em dia, elas vão ver que vários Don Juans são feitos de formas diferentes. Mas eu acho muito interessante que a China consiga alcançar certos números com produções ainda muito chinesas. Isso, assim, isso é legal. Isso é muito bom pra China, porque, assim, sendo muito sincero, a gente hoje a gente tem muito costume de falar de shonen de porrada, a gente tem muito costume de falar dos animes, é natural pra gente, entendeu? Só que são produções, como por exemplo Dragon Ball, One Piece, elas são produções que elas são muito japonesas. Por mais que elas tenham, One Piece tem uma comédia internacional, ela tem uma comédia que abrange todos os tipos de linguagem, né? O Oda é muito gênio nesse processo. Naruto tem uma narrativa que é aberta a quase todos os públicos, assim, você facilmente consegue conectar. Cara, mas várias dessas obras, elas têm traços e elas têm construções narrativas que elas são muito características do Japão. Então o Japão já é um exemplo pra China de que a barreira que nós temos necessariamente de estranhamento com aspectos culturais, em certo sentido, ela pode ser transposta com o passar do tempo e com obras que vão saindo. Basta ser teimoso, que dá certo. Basta volume, sabe? Basta trazer e fazer as coisas acontecerem, entende? E aí, cara, se eu for olhar pra isso, a quantidade de produção que vai sendo feita na China e a coisa que eles vão abastecendo no próprio mercado, mas que hoje chegam pra gente, por exemplo, a gente tem 3 produtoras, uma delas Biribiri, que tem canais oficiais no YouTube que traduzem em inglês os próprios donos do Hua. Então, quer dizer, elas já distribuem diretamente pro próprio processo internacional, sabe? A gente lembra aqui do soft power que a gente comentou no início, de ter que falar inglês o mundo inteiro, beleza, eles abraçam esse processo e fazem distribuição global para todo mundo querer ler em inglês. Quem pode ler tá ali, alguns
funciona muito bem a tradução de legenda automática. Já testei, no caso do português, pros idiomas ser a parte. Então, cara, tipo assim, a distribuição tá sendo feita. E aí, cara, é uma questão de massificar o processo, sabe? De desenvolver. E aí entra, especialmente, esses animes que são mais abertos, que a gente falou de To Be Hero X, por exemplo, que é um anime que tem estética, que tem perspectivas de signos e de narrativas que são muito mais características porque a gente já conhece do que outras. O Valente gravou comigo o Link Click com o Lucas lá no Catum. Mesmo o Link Click tendo uma narrativa de história de mistério universal, vamos ser sinceros, né, Valente? Tem muito de China ali dentro. Tem bastante. Tem muito de perspectiva de cultura chinesa, de como são as pessoas na China, de várias coisas ali assim. A narrativa se sobrepõe a isso tudo, sabe? Tipo, ela tá ali, ela é brilhantemente feita no anime e ela se sobrepõe a esse tipo de coisa. Então, tipo, essa estranheza que muitas pessoas podem ter e tal, até mesmo com os animes de cultivo, que eu tinha, por exemplo, eu não gostava de muitos mangás de cultivo e tal. Cara, quando você começa a abraçar e você começa a ver vários desses movimentos que estão vindo, mano, assim, não para, sabe? E por isso que quando alguém me fala, como o Lucas comentou, eu não sei se daqui a 50 anos a gente vai estar bebendo culturalmente mais da China do que do Japão. Eu falo, mano, não sei. A China é uma máquina bizonha, velho. Eu respondo essa pergunta levando em consideração o seguinte detalhe. A abertura econômica, ou seja, as zonas econômicas especiais lá do Deng Xiaoping, elas aconteceram nos anos 70. A partir de 78, então a gente pode dizer ali, a partir dos anos 80, pode ser? Para arredondar as coisas. A China cresceu 40 vezes a economia do mundo de uma forma que jamais em nenhum processo econômico registrado até então houve. Com crescimentos de 8% ao ano. Gente, anos 80, então vamos lá, 90, 2000, 2010, 2020, 40 anos, pro país se transformar. Tô falando pro país inteiro se transformar. Agora, estamos falando da indústria da animação. Cara, até 2050, se eles tiverem vontade, eles vão, cara. Eles vão conseguir, cara. Cara, eu também acho, até porque, Cris, se a gente for parar pra pensar, se a gente comentasse que 20 anos atrás você tá comprando um celular chinês, você fala, pô, tá de sacanagem que eu vou comprar um Xing Ling, uma TV chinesa, um carro chinês, sabe? Perfeito. Mas o problema não é a existência e a força desse mercado. Eu acho que a gente tem que voltar pra palavra de dominação. Acho que a palavra dominação ela é muito forte, cara. Até porque eu tava comentando com um colega no trabalho, falando sobre... Eu jogo Fórmula 1 lá no simulador, né? Eu falei, cara, hoje em dia eu não consigo melhorar muito, porque na vida, e eu acho que em quase qualquer coisa na vida, o do 0 a 50 é rápido. O do 50 por 100 que é devagar. Às vezes o tempo que você levou do 50 por 51 é o mesmo tempo que você levou do 0 a 50. O que eu quero dizer? O Japão, ele conseguiu se consolidar num momento em que havia uma escassez de produtos, de demanda, né? De oferta. Então, ele conseguiu meio que crescer quase que sozinho. Agora, a China, ela não vai crescer nesse mercado, desse mundo sozinho. Ela vai ter que crescer e superar outros mercados, entendeu? Eu acho que a minha questão disso aí que você falou, dos anos 80 pra cá, que são 30 anos, beleza, mas nesse tempo, ela quase que não teve um grande rival comercial por todas as dificuldades que existiam, os mercadológicos, enfim, culturais. A China hoje, ela tem que disputar esse mercado, esse espaço, entendeu? Então, assim, não é só criar uma oferta e inundar o mercado, se vou lançar 1 bilhão de animes por ano, super bem animados, que em 5 anos o pessoal vai esquecer o Japão. Eu acho que isso não vai existir, porque mesmo que eu lance 1 bilhão de animes por ano super bem animados, a forma que as pessoas consomem anime, o tipo de forma, né? A forma como essas histórias são contadas, já estão tão entranhadas no dia a dia das pessoas que consomem anime, e a forma como elas passam para outras pessoas e recomendam, que a China ainda, mesmo que seja, sei lá, 30, sei lá, no ano saem quantos animes aí? Sei lá, 120, mais ou menos, chutando baixo. 120 animes. Nossa, tá bem baixo, hein? Eu tô chutando, tipo, 30 por temporada aí, só de estreante, né? Pode ser. 120. Então, 120 animes e contra, sei lá, vamos falar que a China vai lançar o triplo, vai lançar 360 por ano. Tipo assim, eu ainda acho que a galera não vai abraçar os chineses, porque ainda sem chineses. Tem a questão do idioma, porque a China, beleza, vai lançar 360 animes, mas vai lançar os 360 animes dublados, entendeu? Tem galera que ainda prefere muito, a galera as pessoas não consomem, mano, as pessoas têm uma resistência gigantesca, principalmente a galera que não é tão mainstream, de consumir animes em mandarim. Então você vai ter que dublar. Eu tenho uma ideia
ideia mais ou menos na linha do Lucas, mas um pouco diferente. Eu entendo o que ele tava falando. Eu também não acho que dominância ela pode ser mercadologicamente dominante. Acredito que sim, pela força monetária que a China tem e vai continuar tendo daqui a muitos anos. Mas eu sinto que a expertise que o Japão tem é algo que vai demorar muitos anos para a China chegar em algo satisfatório. E muitos anos, eu tô colocando esses 50 anos aí na ponta do lápis. Ah, não. O ponto que eu quero dizer é que a gente tá muito acostumado a ver aonde que começou o mangá e coisa do tipo. A gente sabe que o mangá começou lá atrás, quando os mangás eram feitos ainda, não era nem um livrinho, né? Eram feitos em pergaminhos e coisa do tipo. Então, tipo assim... Quem é o Tezuka chinês? Então, tipo... Eu sinto que o Japão ele tem muitos anos de desenvolvimento. É óbvio que hoje em dia, pela globalização, é muito mais fácil você estudar, aprender e coisa do tipo, mas eu sinto que a essência da parada vai ser difícil de ser captada fora do local, tá ligado? Pode ser que eu esteja completamente errado, com certeza. Daqui 50 anos a gente vem no MDA 5300 pra falar sobre o assunto. Se Deus quiser, todo mundo vivo. Precisa ver, né? Quem não vai ter ido já. Mas eu sinto que é uma parada que é muito mais de essência do que necessariamente mercadológica e de infraestrutura, e enfim. Eu quero fazer uma observação, assim. É importante deixar claro pro ouvinte que tudo isso aqui é futurologia de boteco, tá? Isso aqui é futurologia de boteco. Então, assim, lá no Guidingcast a gente fala, né? Futurologia de boteco. Teve uma vez que mandaram um e-mail pra gente nos xingando, dizendo que ele não... Então, realmente, estamos fazendo futurologia de boteco agora. Então não tem como saber, porque não tem como saber que o futuro não aconteceu. Na minha visão é que é o seguinte, eu concordo com o Valente da seguinte posição. O Japão é muito maduro no seu processo de produção. Mas tem uma coisa interessante, é que o processo de produção moderno japonês, que acabou aumentando o volume de produção e acabou, graças aos streamings nos últimos aí, vai lá, 10... pouco para menos anos, para lançamento internacional em simulcast. Até Kamen Rider tá saindo em simulcast, mais de 20 e poucos territórios, isso é bem interessante. Isso aconteceu não faz muito tempo no Japão. Isso aconteceu ali do final dos anos 90 pros anos 2000, sabe? Esse amadurecimento da indústria de produção de animação, sabe? E, cara, 50 anos é muito tempo. A palavra dominação, ela é muito vaga, né? Dominação do quê? De mercado? Eu não vou nem pensar. Eu digo sim, aposto sim, coloco todos os meus salários até 2000 e, sei lá, daqui a 50 anos vai ser 2070. 2076 aí, pessoal, eu coloco todos os meus salários até lá, minha aposentadoria, se Deus quiser, e aí vamos lá, vamos ver quem perde, sabe? Mas agora, de ser influente na mente e nos corações das pessoas, eu acho que varia baseado na política externa da China. Porque, por exemplo, o Japão, por muito tempo, ele sofreu para penetrar em muitos territórios. O próprio Estados Unidos, nos anos 2000 ainda, os caras retalhavam as obras japonesas, não só nos animes, nos mangás e também nos jogos, tá entendendo? Tinha distribuidoras de jogos de RPG, como a gente fala muito de RPG lá no Grindcast, né? Eu tenho muita experiência com isso. Distribuidoras de jogos, sim, porque RPG eletrônico é uma coisa que tem muita narrativa, né? Os caras simplesmente cortavam, arregaçavam as culturas japonesas pra fora do jogo, não deixava a dublagem original, colocava a dublagem inglesa, é isso aí, sabe? Tem jogos japoneses que não são necessariamente japoneses não, RPG, como a série Ace Attorney, que os caras simplesmente arrancaram o Japão do jogo. O cara tá literalmente comendo onigiri e fala assim, como é que está o seu hambúrguer, tá entendendo? Então, eu acho que vai ter essa resistência no começo com a China também, mas devido ao fato do Japão e da Coreia já virem antes facilitada essa penetração de obras e de pensamentos asiáticos no geral, confucionismo, taoísmo, budismo, o shintoísmo no caso do Japão, etc., eu acho que vai entrar mais fácil, vai ter uma penetração mais fácil, mas vai ter essa resistência, que é o que eu acho que é o que o Lucas tá falando, que vai ter essa resistência. Mas, cara, 50 anos é muito tempo. 50 anos é muito tempo. E acho que aí sim, vai dominar tanto mercadologicamente, quanto vai entrar no imaginário, que é a palavra certa, né? Dos povos, assim como os mangás, animes, jogos japoneses estão no imaginário, né? É a minha aposta. Primeiro que eu não acho que o Japão teve um oceano azul pra fazer natação na perspectiva de ali dos anos 90, anos 2000. Sim, sim. Eu acho que, por exemplo, se a gente for tratar a exportação de anime, ele, como o Chris falou, primeiro que os animes eram completamente capados, né? Vamos lembrar, por exemplo, só pra dar um exemplo bem escroto, o Sanji com pirulito em One Piece quando chegar ao Brasil, né? E Yu-Gi-Oh! Sofreu muito. Vários outros, Yu Hakusho, vários outros sofreram com isso. E ao mesmo tempo, a gente tinha ainda uma indústria de animação
animação, por exemplo, americana, pra criança muito forte, né? A gente vai lembrar que foi os anos 90, a gente acompanhava, era muito desenho, já era americano, né? Thundercats, que vinha dos anos 80, a gente vai ter aí uma construção com, sei lá, todo mundo vai lembrar dos animes, dos desenhos do Batman, X-Men, todas essas marcas, assim, que a gente lembra ali dos anos 90, até algumas coisas dos anos 2000, Hey Arnold, por aí vai, é tudo produção assim. E tem produção que a gente nem lembrava que vinha de outros países. Por exemplo, vocês sabiam que Três Espiões Demais é uma produção francesa? Eu só fui saber recentemente, tá ligado? O que é uma doideira. E aí a gente vai entender que existe uma competição de mercado pra isso, sempre existiu. O anime, pra mim, eu acho que essa perspectiva que o Lucas levantou e o que o Valente apresentou também, ela é uma perspectiva meio imediatista pra coisa, tá ligado? Como a gente tá jogando pra frente, eu acho que é um processo muito parecido com o anime, cara. Porque o anime, ele foi se tornar essa perspectiva que a gente tem hoje, de as pessoas verem anime em japonês, as pessoas verem algumas coisas, estarem acostumadas com a estrutura do anime, esse tipo de coisa, ela vem desde os anos 90, tá ligado? Ela vem com os animes batendo na TV aberta, aí vai pra TV a cabo, volta pra TV aberta aqui no Brasil, aí não tem mais, aí começa a vir processo de internet, e aí talvez tenha uma coisa que pode ser uma faca de dois legumes, que é o quê? O anime se fortaleceu muito e o mangá numa perspectiva online de internet, de nicho, do nicho abastecendo o próprio nicho, entendeu? Coisa que não vai acontecer agora, a partir desse momento. Não acontece. Quem tá fazendo a própria distribuição, como eu comentei, é a própria China. Eles vão lá, legenda essa porcaria em inglês e estão fazendo. Por mais que tenha-se sim um abastecimento de pessoas na internet criando sites específicos para Don Juan, para legendar os animes chineses e por aí vai. Existe esse movimento que existiu no movimento dos animes anteriormente. Amadurece o fandom, né? É isso. Isso. Eu acho só que, pela perspectiva que a gente tem de societária hoje, o fandom não vai ser tão forte a ponto de, quando isso poder chegar ao mainstream, ele estourar com tamanha força como é o anime aconteceu. Por quê? Por perspectiva da nossa sociedade agora. Todo mundo tá muito acostumado a entrar em um streamingzinho, botar e ter tudo na mão. Antigamente, todo mundo aqui participou disso. Era caçar um site com RMVB, que tinha uma legenda, a legenda podia estar uma merda, com 40 megas pra baixar o inferno, entende? Então, tipo assim, nós aqui que estamos hoje aqui falando de anime, a gente sofreu muito pra conseguir seguir acompanhando as histórias que a gente gosta, e o que eu acho que é uma tendência que não vai acontecer necessariamente com os Don Juan. Os Don Juan vão ter que fazer um processo pra conseguir se expandir e tudo mais e tal. É um processo de muito mais força, muito mais dinheiro, muito mais interesse da indústria chinesa de conseguir fazer isso dar certo do que a indústria japonesa teve. Dito isso, cara, é tempo e dinheiro, velho, pra conseguir, pra mim, fazer igual o Japão. Aí muita gente vai falar, mas o Japão tem isso, a gente tá muito mais acostumado com o Japão, mas tá, mano, porque a gente bebe dessa cultura, bebe desse processo, entende? Eu vejo anime há quase 25, entende? Todo mundo aqui é isso, entende? Então é um processo de costumeiração, e a partir do momento que todo mundo tá acostumado, você pega uma outra pessoa que talvez tenha interesse, ela tem cada vez uma facilidade de entrada. Eu acho que os Don Juan é muito próximo. E aqui tem um detalhe mais importante. O Japão conseguiu isso sem ser a maior potência global do mundo. Sempre teve Estados Unidos ali assumindo esse processo. Eu chuto que nesses 50 anos a China será a maior potência global do mundo. Com certeza. Então, a partir deste momento, a China será a maior potência global do mundo e a perspectiva de cultural da China até em outras coisas vai ser maior do que já foi a do Japão, entende? Então, nesse sentido, cara, eu não acho comparativo esse processo. Até porque o Valente entrou em processos técnicos do Japão, esse tipo de coisa. Beleza, eu acho que para animação 2D, o Japão ele ainda é supra-sumo global. Especialmente algumas casas no Japão, especialmente Estúdio Ghibli. São assim, são coisas que são à partes, sabe? Agora, em nível técnico de animação, cara, a China já chegou, irmão. A China já chegou. Ela já tá grandona ali, tá ligado? Ô, Valente, você é palmeirense. Sabe aquela meme do Palmeiras? O Palmeiras tá chegando? É isso, irmão. É a China. A China é o Flamengo chegando e a galera gritando que é o malvadão que deixou chegar. A China tá nessa vibe, irmão. Tu meteu o Carlos Alberto. Vamos falar de nível técnico? É isso, entende? Uma parada que a gente tem que tirar do caminho é realmente uma coisa que o Lucas tinha comentado que era, mas a galera hoje em dia tem muito... não tem o costume de assistir anime em mandarim, coisa do tipo. Isso você ignora. Ignora que isso existe, porque cada vez mais a gente tá vendo mais dublagem em animações, e mesmo sem dublagens,
O processo de legenda hoje em dia, ele já não. Ele praticamente não é mais feito por pessoas. Tem esse detalhe. Hoje em dia é muito simples você jogar numa ferramenta, ele te dá a parada já com a legenda, já traduzido bonitinho, e você vai lá e faz só as aparas, né? Tipo, pô, isso daqui tá certo, isso daqui não tá certo, tem que corrigir isso, tem que adaptar isso. Esse caminho, eu sei que ele já foi. Tipo, isso daí é tempo, é 5 anos. É daqui 5 anos a gente já não tá mais falando disso. E detalhe, Valente, só pra complementar o que você tá falando, assim, as pessoas se acostumam. Vagabundo canta em coreano hoje, mano. É verdade. É verdade. Então, tipo assim, as pessoas se acostumam com isso. Agora, tipo assim, pra não dizer que eu tô só passando pano pra China falando que a China é maravilhosa, esse tipo de coisa, existe uma coisa que a gente vai voltar lá num tema principal que eu já abri falando dos wuxia, dessa construção que a gente já comentou aqui da parte chinesa, que é o que o Japão tinha pra oferecer de muito diferente, veio caminhando, de diferentes níveis de obra, de diferentes níveis de perspectivas, eu hoje não enxergo ainda na China. Entende o que eu tô falando? Então, tipo assim, você sair de Naruto e você ir parar em Berserk, Hajime no Ippo e, sei lá, Vinland Saga e Nana, eu imagino que internamente o mercado de quadrinhos da China até deva ter isso, entendeu? Mas o que eu acompanho de mercado de Donghua que vem chegando pra gente não é nessa perspectiva do Japão. Então, o que acontece? O Japão tinha uma pluralidade de obras, de formas de você apresentar obras, de narrativas, que eu não vejo tanto na China ainda hoje. Isso pode mudar? Pode. Isso deve mudar? Acredito que sim, sacou? Só que eu vejo hoje, como eu falei, uma grande parcela dos donghua chineses serem feitos na estrutura de wuxia ou xixia e alguns outros em outras estruturas bem marcadinhas. E aí não existe essa separação tão clara quanto a gente recebia, né? Principalmente, sei lá, no meio dos anos 2000, que foi quando o boom de internet de animes, entende? Aí sim eu acho que pode ter. Mas, cara, Link Click saiu e é bem diferente do resto e demonstra que os chineses podem fazer algo, assim, sempre algo cada vez mais interessante. Eu não vi o de basquete, por exemplo, acho que é Alley Loop, alguma coisa assim que saiu. Falaram que tem um anime de basquete muito massa feito na China, sabe? Por aí vai. Então, vamos ver o que os caras vão fazer. Eu acho que se os caras emplacarem de fazer muita obra com estética e com histórias cada vez mais diferentes, a irem buscar processos narrativos diferentes, assim, que eu acho que os chineses, como o Chris falou, tem 1 bilhão de pessoas na China, eles podem arranjar gente pra fazer isso. Acho que conforme eles forem caminhando pra isso, aí, irmão, aí o bagulho mais embaixo. E detalhe, o mercado japonês é mais estruturado historicamente no cinema do que o chinês, mas o mercado chinês hoje é mais forte, é mais rico também. Então eu acho que o cinema talvez também possa carregar esse mercado. De cada vez mais a gente teve fenômenos tipo Neza 2 acontecendo nesses processos de anos passando e que relembre, por exemplo, um fenômeno como Your Name teve pro Japão, sabe? E a gente vai ver esse fenômeno ocorrendo em vários outros ambientes que não só os donghua em específico, mas ir pro cinema com muito mais força. Bom, com isso, vamos puxar aqui as considerações finais. Acho que a gente conseguiu passar muito dessa ideia. Começa aí, Carlos. Acho que tu já falou bastante, né, Carlos? Tu quer fazer mais alguma consideração? Eu fiz um monólogozão, né? Gigante, né, cara? Assim, gente, eu peço até desculpa pros meus colegas, assim, né, aqui, porque é um assunto que eu venho estudando e talvez uma parte disso vire tese de doutorado meu. À vontade. É algo que eu tô muito em voga de buscando estudos, esse tipo de coisa, como eu falei, eu trouxe. Engajado. Eu tô com um artigo acadêmico aberto aqui, assim, pra quem quiser. Saiu no Athens Journal of Humanities and Arts. The Ascendance of Chinese Animation. Vincenzo De Masi, Kinki-di, Sili Li. Sei lá se eu falei certo aqui. Sili. É um artigo que eu tava lendo pra trazer um pouco as coisas aqui pro podcast. É um artigo bem legal, 20 e poucas páginas, né, pro pessoal ler e entender como é que tá sendo formalizado algumas partes das estruturas do mercado chinês de animação. Eles pegam por um processo histórico também, que a gente não chegou a comentar aqui de processo histórico de desenvolvimento de animação chinesa, até porque nem vale a pena. Mas, cara, eu tô animado com o chinesão. Cara, o que eu posso falar assim, já tá complementando, falando das minhas considerações. Desculpa, tá te atropelando, mas. Tem que cortar mesmo, o cara só fala, só corta mesmo. Assim, eu
como espectador, para mim, quanto mais mercados estiverem na briga, para mim, melhor, porque são mais estilos de obras diferentes, né? A gente falou do cultivo ali, mas assim, a gente pode botar, sei lá, assim, se a gente pegar o estereótipo, né? Você tem os isekais e os battle shonen japoneses, você tem os cultivadores chineses e você tem os, abre aspas, caçadores, né? Obras de caçadores coreanos ali. São, digamos, clichês diferentes, né? Quanto mais mercados diferentes, mais tipos diferentes. É uma coisa engraçada de se falar, né? Mas são clichês diferentes de acordo com a sua cultura, né? Então, o que é uma vez um clichê super batido para um público chinês, às vezes pra gente que, pô, tá começando agora a ler, né? Ou a assistir coisas chinesas, não é tão clichê assim, ou coreana, enfim. Ou até outros públicos, outros nacionalidades aí que ainda tem mercado, assim, tem criadores ali, mas não são tão divulgados, né, como próprios franceses, né, que são grandes admiradores, né, são um dos grandes mercados consumidores de anime global aí, mas a gente não consome tanto o contrário, né, a gente não consome tanto HQ, tanta animações francesas, então, cara, assim, já dando a minha opinião, minha consideração, é isso, cara. Eu não acredito, mas eu torço muito que eles venham forte, porque, cara, eu gostei pra caramba de The King's Avatar, mano. Eu gostei muito de The King's Avatar. Foi, assim, um dos animes favoritos ali. Principalmente quando se fala de gaming, né? Pô, pra quem, sei lá, tava acostumado com Sword Art Online, tu vê um game de verdade. Tem Shangri-La Frontier, que hoje em dia também vai nessa linha ali do The King's Avatar, que eu gosto bastante. Mas, assim, são coisas culturalmente diferentes, né? O Hitori no Shita também é bem bacana. Teve o do Dragão Raja também, que é um anime bem legal. É um, tipo, um modelo de Battle Shonen, né? De academia de magia ali, mas de uma forma mais chinesa, então é uma forma diferente. Então, cara, quanto mais mercados diferentes vierem, pra mim, melhor. Bom, nós não somos profetas, nós cultivamos só curiosidade, né? Pra saber o que vai acontecer, né, com esse universo aí. Não somos os cultivadores da alma e não sei o quê, que é uma coisa bem doida. Aliás, é interessante que eles exportam também a própria base cultural deles, né? Que é com confucionismo, budismo, taoísmo. Budismo, confucionismo e taoísmo são as 3 estruturas básicas, é isso. Então, vai ser bem interessante quando começar. Agora, quando nós teremos isso, não sei. Mas eu profetizo algo, de fato, que vai se confirmar. Quando acontecer, a gente não vai perceber. Vai estar lá. E aí a gente vai se dar conta depois de ter acontecido. E vamos dizer, putz, realmente, tá aqui, ó. Agora tem 5, 10 desenhos chineses aí por mês aparecendo. E todos eles estão atropelando aqui na animação, assim, assado. E vamos, quem sabe, ver produtos nas lojas aqui. Ver jovens usando caderno disso na escola, né? Essa doideira uma hora vai acontecer. Mas como isso vai acontecer, quanto tempo vai demorar, não sabemos. Então fica aí o Futurologia de Boteco. E aí, ouvinte, o quanto tu aposta, né? Será que vai ou não vai? Fica aí no ar, eu não sei. É isso que eu tenho a dizer. Eu vou seguir pela mesma linha do Lucas, né? Eu também, pra mim, eu já tô tão acostumado a consumir mangá, anime, coisa do tipo, e eu já estou acostumado a não torcer o nariz quando eu vejo uma coisa diferente. Por exemplo, eu gosto muito de usar esse exemplo, que era uma época que eu tava viciado em assistir série. Eu acompanhava as seasons de série americana, pra ter uma noção, tipo, série que saía da CW. Nossa senhora, hein? Esse tipo de coisa. Esse tipo de poço profundo que eu tava. É o maluco que via Chicago Fire POD. Esses níveis. Não cheguei em Chicago, essas coisas, mas, mano, era muita série bem meia boca. Arrowverse. Ele via Elementary. Arrowverse. Assisti todas do Arrow. Eu já achava cringe eu gostar de Chuck. Nossa. Eu, nessa época em que eu consumia muita coisa, eu falei, poxa, eu já consumo anime, já vejo coisa japonesa, por que eu não vou consumir uma série francesa? Aí eu fui lá assistir In The Flash, que é uma série de zumbi francesa. E por que não eu vou experimentar essa série húngara que fala sobre uma fazenda de uma família? E aí eu fui consumir a série húngara da fazenda da família. Então, pra mim, eu não tenho problema nenhum com isso, quanto mais obras, melhores.
mais e no final das contas, hoje em dia, a gente tem uma quantidade gigantesca de anime, só que no final das contas a gente acaba consumindo o que eu, né, pro meu gosto, considero uma nata da coisa ali, né? Que são as coisas das quais fazem mais parte do meu gosto e tudo mais. Então eu acredito que a tendência é que vai ter mais, eu vou ter mais coisa pra conhecer e vou gostar de mais coisas diferentes. E vou assistir só o que for bom de tudo isso aí. Então, pra mim tá ótimo. Eu quero mais é que tenha mais. E, por favor, quero mais. Inclusive que França, que o resto da galera aí comece a fazer também. Não tem problema nenhum. Cara, você falou de série húngara, eu só lembrei que eu assisti uma vez uma série chamada Einstein, que é uma série policial que o protagonista, ele é o bisneto do Einstein. Então. É série alemã. E é ruim, tá? É ruim, eu já adianto. Série britânica, The IT Crowd, pô, eu já assisti muita coisa já, mano. Então não tem problema nenhum. Pra mim é que chegue mais mesmo, e daqui 50 anos no MDA 5300 vocês cobrem a gente aí. Mas esse MDA aí já tem a galera que já foi. O Raul é o primeiro já ter ido. Não, sabe quem é o primeiro? Quem? O Guaraná. O Guaraná eu não dou mais 3 anos pra ele. Mas o Guaraná tem o biológico e tem a carcaça dele, né? Essa parte externa ali, né? Que o chassi dele não tá batendo com o documento. Pô, será que o Don Juan não pode acontecer o Guaraná de acontecer, de ser igual o Benjamin Button, mano? O maluco vai ficando mais velho, mais novo? Porque, na moral, ele novo já é muito velho, cara. Será? Aí precisamos descobrir, né? Guaraná, assim, lembrando que Guaraná que deveria estar aqui e novamente, não é a primeira vez, tá? Mas novamente ele furou porque com problema de garganta. É isso, gente. Problema de garganta que a gente já sabe o que é, né? Você já sabe o que é. O Guaraná é o Luizão, né, do Catum, né? Os dois, os caras falam, que dia é melhor pra você? Quinta é bom pra mim. Então quinta eu não vou aparecer. Então beleza. É isso. Assim como o nosso público, o nosso querido técnico da seleção foi ver Neymar e Neymar não apareceu, o nosso público veio ver Guaraná e Guaraná não apareceu. É isso que acontece, né, velho? É o Dom Guaraná, é isso? Dom Guaraná, é isso. É o Dom Guaraná. Bom, público, e vocês, mandem um e-mailzinho lá para podcast@mundosanimes.com e dê a sua opinião, deixe comentário no Spotify também, diga se concorda, se discorda, dê ideias de pautas, né, frias assim, que a gente sempre fala muito de anime, da indicação, mas às vezes... Mas de vez em quando a gente aqui dá uma, como o Cris apelidou aqui, né, nossa futurologia de boteco aqui, que é sempre divertido também. Lembrando que vamos fazer um bolão, tá? Vou fazer um bolão aí esse ano para tentar adivinhar o top 10 mangás mais vendidos do ano, tá? Vai sair antes de ser anunciada a lista da Oricon, tá? Então a gente vai fazer uma listinha aí. A gente provavelmente deve fazer antes aí da parada de mediana aí da verdade. Aí, já adianto posso adiantar um que vai estar no top 10? One Piece. Não, se você falar One Piece, Atelier of Twitch Hat, pode cobrar. eu consigo adiantar outro. Fala. Se sair edição nova, Slandunk. Nossa. Não, quer que eu adiante outro também? Se sair um volume novo, vai estar no de volumes. Hunter x Hunter. É verdade. E você, ouvinte, que quiser participar da brincadeira aí, do nosso bolão, seja um apoiador lá em catarse.me/MDA. A partir de R$5 você pode se tornar um apoiador, assim como o Alex Seliger, o Bruno Rezende, o Carlos Petroni, o Guilherme Henrique, o Guilherme Loureis, o Henry Maguchi, o Lucas Batista e Yasmin Gonçalves. Bom, isso foi tudo. Até a próxima semana. Valeu e tchau.